Tá bom? Tá. Espera. Tá saindo o plástico do caminho sozinho.
Ô, Murilo, me escuta bem? Boa noite a todos. Bom, eu que tenho que te agradecer pelo interesse e ter me procurado. E quando você me procurou, logo a minha primeira coisa foi te colocar em contato com o time todo, né? Não fazia sentido você me conhecer só, mas não conhecer todas as pessoas ali que construíram isso e se dedicaram muito do trabalho, né? Então tá todo mundo aqui, tá o Fernando, tá o Bruno, tá a Fernanda e tá o Ricardo e o Michel da Brasil ao Cubo para a gente poder dividir com vocês as dúvidas e o que a gente viveu aí, os desafios, vai ser legal. Eu queria se apresentar, então, meu nome é Juliana, eu sou diretora de projetos da Ambev, eu sou mãe, tenho um filho de 4 anos, eu estou em home office desde o início de março, assim como uma parte aqui deve estar também, e eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês, tudo que precisar, tá bom? Vamos lá, vou pedir para as outras pessoas se apresentarem também. Oi, meu é Fernanda Frois, eu sou mineira, formada em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações na PUC Minas. Eu estou na Ambev desde 2014. Eu comecei minha carreira em logística, passei por planejamento industrial, passei um bom tempo em suprimentos e estou há um ano gerente de projetos do Centro de Engenharia da Ambev. Trabalhei como líder de projeto no hospital. Então, diferente de algumas pessoas, eu não estou em home office ainda, mas estou aproveitando esse período de isolamento para... Eu adoro esportes, estou aproveitando esse período de isolamento para tirar um pouco mais um esporte que eu conhecia muito, é Fórmula 1. Aproveitando para fazer um deep dive. Olá, pessoal. Boa noite. Gostaria de agradecer por estar participando desse encontro. Dizer que foi um orgulho muito grande de participar desse projeto. Eu sou Fernando Zacarias, sou engenheiro civil, sou formado em Santa Maria, está no Rio Grande do Sul. Eu tenho 6 anos em Ambev. Meu primeiro ano eu participei nas manutenções de cervejaria Regional Sul. Depois fiquei 3 anos em implantação de obras. O principal desafio na implantação de obras foi fazer uma cervejaria do zero, em Ponta Grossa, no Paraná. E agora estou há 2 anos no desenvolvimento de projetos. A gente toda a parte de material, detalhamento, especificação de projetos, para contratação de novas obras. Então, eu sou responsável por contratação de novas obras e depois eu todo apoio para a parte de campo. Poderia começar pelo Michel. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Michel Rodrigues, sou diretor de projetos da Brasil ao Cubo. Venho de uma carreira militar, saí faz um tempo e assumi esse time de sucesso. Trabalho muito em parceria com a Ambev já há muitos anos e dessa parceria surgiu sempre bons frutos e com certeza surgirá mais. Sim, estou aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá bom, é que o meu estava no mudo ali, por algum motivo eu não consegui falar, mesmo apertando. Gente, meu nome é Ricardo Matheus, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de produção também. Sou o fundador da empresa Brasil ao Cubo e, no momento, eu trouxe aí para o board da empresa alguns sócios, um deles, Michel Rodrigues, que atua em alto gabarito aí na frente das obras nossas, principalmente com um player do nosso hoje, cliente muito especial, Ambev. E a gente está aqui para trocar informações, figurinhas desse modelo construtivo aí que certamente veio para revolucionar a construção civil brasileira. Valeu, gente.
Legal, legal, a gente vai dividir sim. Então, no final de fevereiro, no começo de março, começaram as incertezas, a gente começou a se deparar com alguma falta de álcool gel no Brasil. Acho que todo mundo deve lembrar disso. Então, a Ambev decidiu fazer a produção de álcool gel nas cervejarias. E nesse momento, eu comecei a me perguntar o que a gente poderia fazer e como que a gente poderia contribuir no combate aí do PID, utilizando os conhecimentos de engenharia que a gente tem. Então, eu fiz contato, assim, eu valorizo muito as parcerias, então, os parceiros que trabalham com a gente, muito próxima deles, e eu mandei uma mensagem para vários parceiros perguntando se eles tinham ideias de algo que a gente construir juntos. E aí me interessou super, assim, ele já tinha até um primeiro esboço assim, da Brasil ao Cubo, né? E aí, na hora, assim, a primeira pergunta que eu fiz para ele é em quanto tempo a gente consegue, quanto custa isso? Eu já comecei a trocar ideia com ele. Mais ou menos no meio daquele dia, daquele primeiro dia, já tinha uma ideia, logo Fernando Zacarias junto, porque afinal a gente tem as ideias, mas os engenheiros civis que concretizam as ideias, né? Então, logo coloquei ele junto e a gente começou a discutir essa ideia. Mas o mais legal foi que todas as pessoas que a gente abordava, então eu ouvi vários diretores nesse momento, eles todos amavam a ideia, assim, de cara. Então, a gente começou a definir quais eram as premissas para esse projeto. Então, a gente queria algumas coisas muito importantes. Quando a gente decidiu que faria um hospital, a gente queria algumas coisas muito importantes. A gente queria que estivesse pronto quando a comunidade precisasse. A gente queria que fosse numa região aonde realmente houvesse a necessidade daqueles leitos. A gente queria que fosse atendimento público. E a gente sabia que não conseguiria isso sozinhos, nós e a Brasil ao Cubo. Quando a gente começou a discussão, a gente já sabia que a gente precisaria de outros parceiros. E as parcerias também aconteceram muito rápido. Então, assim, em 5 dias, 6 dias, a gente já tinha iniciado a obra. Do dia da ideia até o dia do início da obra. Foram dias muito intensos, dias, noites, né, Michel? A gente trocou muito, desenhou muitas opções, a gente construiu essa ideia junto. E remoto, foi algo que a gente teve que aprender também, que em outro momento a gente faria algumas reuniões, talvez fosse até mais lento do que foi desse momento, por estar remota, conseguia reunir essas pessoas muito rápido, e aí, então, que tempo a gente conseguiu iniciar a obra. Tá. Eu vou tentar trocar para o celular,
que eu acho que vai falhar menos, mas foi isso. Foi muito rápido, as pessoas, nesse meio tempo, todas as pessoas que entraram no projeto foram pessoas que se voluntariaram a participar do projeto, mesmo do nosso time. Então, assim, as pessoas pulavam dentro do projeto por causa do propósito, elas apaixonavam pelo propósito e foi rápido, assim, foi muito rápido. A gente conseguiu, deu muito certo. Apareceu logo a Gerdau como parceiro, o Brasil ao Cubo que trouxe a Gerdau. A gente se impressionou muito com a qualidade, como trataram as coisas também. Super parceiro, deu certo. Depois o hospital, que foi perfeito, perfeito. Assim, a gente não podia ter feito no melhor lugar. Não, eu digo sim, só preciso entender. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Bom, gente, então, o que a construção modular off-site Brasil ao Cubo ela é de fato? A gente tira de todo o inteiro da obra a obra em si. Então, a gente tem um parque fabril, onde a gente industrializa todos os processos, só que para fazer isso e a obra chegar pronta, a gente entendeu que era interessante a gente pegasse uma obra como se fosse um grande bolo, fatiar em fatias menores para que a gente pudesse colocar dentro de um parque fabril. Depois disso, se desenvolver sistemas plug-and-play, da água, elétrica, esgoto, para que tudo funcionasse, né, em blocos. E aí, botasse em carretas, transportasse, e depois o guindaste fazia essa montagem. Né? Isso viabiliza muito uma obra de prazo, porque em contrapartida que tu já está elaborando lá na fábrica a obra em termos de módulos, você consegue também fazer a parte de fundação, parte de infraestrutura inteira, né? Então, a partir do momento que a gente consegue deixar pronto a parte de infraestrutura, os módulos também já chegando na obra, e a gente consegue fazer a obra em 2 etapas. Acelera muito o processo, além do fato, lógico, de a gente ter todo um controle das intempéries da natureza dentro de uma fábrica. A otimização dos recursos são muito mais favoráveis dentro do Parque Fabril, né? A otimização dos processos, né? Então a gente consegue de fato a engenharia de produção para a engenharia civil. Isso é uma coisa muito bacana, né? A gente costuma falar que o nome dessa construção é construção off-site, né? De fato, é uma construção que não acontece na obra, ela acontece fora dela, e aí a gente só faz a acoplagem lá na obra e tudo de maneira instantânea. Outra questão também, que é uma particularidade muito grande nesse projeto, e não só nesse projeto, mas todos os projetos que a Brasil ao Cubo elabora, é que a gente entrega uma arquitetura de fato, né? No final do dia, a gente está entregando arquitetura um pouco diferente, né, de obras modulares, que elas são um pouco mais provisórias, né? Existem alguns players do mercado que entregam em caráter um pouco mais provisório a obra, né? Canteiros de obras, dentre outras questões que podem ser elaboradas. A Brasil sempre se preocupa com essa arquitetura. De fato, a gente quer que o nosso cliente chegue de um hospital desse e consiga visualizar que a obra não foi feita numa fábrica, né? Que a gente não consegue ver emenda nenhuma desses módulos. E aí a gente consegue esconder tudo isso com um arranjo de arquitetura que faz muito sentido para que possa desenvolver um projeto de arquitetura bacana e que é muito legal para desenvolver todas essas questões aí que envolvem um hospital, né? É mais ou menos nessa linha. Ô, Ricardo, e Oi. só para te complementar, acho que agora vocês me escutam melhor, Milo. Sim. Tá ótimo. Tá. Só para complementar, nossa experiência com construção modular, ela começou na construção de um escritório onde funciona a central de serviços compartilhados, né? Aí, naquele momento, a gente sempre procurou coisas novas para construção civil.
é algo que está no nosso DNA e a gente está sempre testando coisas novas e tal. E o Ricardo nos procurou e a gente fez, há uns 2 ou 3 anos atrás, um centro de serviço compartilhado. E para a gente, naquele momento, era tudo novo, a gente aprendeu muito com aquela primeira obra. Depois dessa obra, a gente fez a Universidade Ambev, onde a gente treina daí toda a operação, os técnicos, todos os cursos de formação acontecem nesse local. E ficou bastante pequeno o prédio que a gente usava anteriormente e a gente decidiu ampliar. Nesse momento, era muito viável fazer via construção modular ou site complicado. Então, a gente construiu essa área também em casos super desafiador, foram 56 dias, mas não tanto quanto o prazo do hospital, claro. E aí são as duas experiências que a gente teve internamente que nos fizeram acreditar que é possível assumir o desafio do prazo de 40 dias quando a gente validou a proposta, né, a ideia de construir o hospital. Lá, quando a gente validou a ideia, tinha muita dúvida dos outros parceiros, né? As pessoas perguntavam se vão conseguir mesmo em 40 dias, né? E sempre ficou claro que a gente conseguiria, pela experiência que a gente tinha. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. E pela parceria também. Então, acho que a gente, por aí, a gente tinha certeza que conseguiria. Eu vou tentar melhorar um pouquinho mais ainda a internet, eu volto daqui a pouco para comentar um pouco mais, tá, Murilo? Tá bom. Sobre o design, desenvolvimento, né, do projeto, eu penso que desde quando a gente teve a Posso primeira entender ideia, melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso. a gente, no primeira ideia e tal, até a decisão do Mboimirim teve em torno de 4 dias. E esses 4 dias, assim, a gente, equipe do Brasil, Cubo, Gerdau e Ambev, a gente não conhecia nada de como fazer um projeto. Acho que nesses 4 dias a gente estudou muito, assim, noite, madrugada, para entender normas, acabamentos, toda a parte de leitos, né, que tem suas regras de distanciamento de leitos, metros quadrados por leitos. E quando teve a definição, quando o Einstein entrou e teve a definição, que seria pelo M8, e a informação da área que a gente construiu, quantidade de leitos, a gente, com todo esse estudo, a gente conseguiu ser muito rápido. Assim. Acho que, se eu não me engano, em questão de 2 dias depois, a gente já estava com o projeto arquiteturalmente pronto, de avançar com o projeto estrutural de fundação. E, se não me engano, em questão de mais 3 dias, a gente estava com projetos complementares prontos, como os projetos de elétrica, hidráulica e gases medicinais. Então, assim, foi muito rápido a parte de projetos, eu acho que foi muito pela dedicação lá no início, quando a gente, a primeira ideia até a definição do ambiente. E sobre essa... depois que teve a definição do Hemboimirim, praticamente teve 6 dias, né? Quando a gente teve a primeira ideia, até mais ou menos, quando o arquitetônico ficava por mais ou menos 6 dias. E aí, assim, de trabalho à distância, falando em projeto, a gente teve, desde o início, assim, a gente pensou numa divisão de grupos, de pessoas. A gente fez uma divisão de pessoas para projeto, pessoas para execução, pessoas para suprimentos. E cada empresa delegou algum responsável. E a gente tinha lá sua reunião diária, até 2 vezes no dia, né, por Zoom. A gente tinha toda uma parte de gestão
plano de ações, a gente tinha que fazer muito rápido, assim, as ações de um dia para o outro. Então, acho que esse, todo o empenho, todo o foco das pessoas, assim, e dedicação, foi muito rápido da gente conseguir ir resolvendo as ações. Bom, gente, todos acho que aqui sabem que a complexidade que existe no hospital ela é muito grande, né? Então foi um desafio muito, mas muito nosso para o nosso time. Eu acho que até uma pergunta, um questionamento: quantas pessoas estavam envolvidas, né? Entre engenheiros e arquitetos, a Brasil tem um time de 30 pessoas, fora o pessoal da Gerdau e da Ambev que nos apoiaram, né? Então é um batalhão de pessoas, de fato, para poder entregar nesse prazo apertado, né? Eu acho que o desafio em termos de arquitetura é como tornar um hospital esse que foi feito uma fábrica com um design interessante ao ponto de tu visualizar ele que seja uma obra de verdade, né? Uma obra que enche os olhos em termos de arquitetura. Então a gente utilizou também enxadas ventas modulares, né? A gente tem um pensamento modular, então o que a gente consegue fazer fora, lá numa fábrica, depois só encaixar. Isso nos favorece muito em termos de prazo. Então, se vocês perceberem, tem algumas bordas modulares, algumas fachadas modulares também, com ACM e outros materiais, para estender também a parte ar-condicionada, né, que fica atrás. Eventualmente, se precisar fazer uma manutenção, consegue tirar uma placa daquela e fazer a manutenção. Então, teve uns detalhes arquitetônicos que engrandeceram o projeto, além das outras disciplinas, como ela que é uma cidade muito grande, né, tu fazer uma obra, mas tu não consegue fazer um projeto elétrico inteiro, por exemplo. Tem que fazer em blocos, né? Como vai ser dentro de uma fábrica, os testes dentro de uma fábrica, tu faz em blocos a elétrica e depois tudo tem que se encaixar, de fato, na obra e integrar por meio do sistema plug and play desenvolver. Então, esse grande desafio tem, além dos gases, né? Então, toda a infraestrutura de ar comprimido passado é bastante coisa. Tem algum problema aqui? Bom, é isso, gente. Eu vou estar compartilhando uma. Bem, boa noite. No primeiro passo na fábrica, a gente construiu a parte de chassis e cultura, porque no total essa obra teve 70 módulos, tá? Então, 44 módulos foram feitos em chassi, que é o piso e o teto, mas o teto já com toda a parte de água pluvial, o piso já vem com rebaixo para o banheiro, com furos de drenagem, já vem tudo pronto. Isso foi encaminhado por transporte terrestre para Curitiba, num parceiro nosso, onde estava fabricando as paredes. Lá, a gente montou as paredes e transportou para o hospital. Esse primeiro momento. Segundo momento, praticamente paralelo, mais 26 módulos com tamanhos diferentes, foram feitos todos dentro da Brasil ao Cubo e transportado esse de uma forma completa. Então, ele já saiu cubo de Tubarão até São Paulo, né? E aí, no meio desse caminho, a gente, né, perguntaram sobre a compatibilização. Pelo fato de a gente não conhecer o hospital, a gente não conhecia os trâmites, fluxo contrário, que não pode ter fluxo de alimento com o paciente. Então, teve algumas mudanças no meio do caminho. Então, no meio do caminho surgiu uma passarela de quase 100 metros de comprimento e a gente teve que o Fernando intervir onde a gente ia fazer a conexão. Uma saía a UTI infantil e a outra na radiologia. Então, a gente teve que ir lá. Esse projeto foi executado em
2 dias e mais 4, 5 dias a gente fabricou e no 6º dia foi instalada essa pastela local. Quando saiu a pastela, estava no 10º dia, acho que né? Bem isso daí. E tem mais, né? O desafio que a gente teve ali também é a compatibilização realmente, porque você vai entrar no hospital operando, tem capacidade para a gente interligar, então tem alguns desafios bem interessantes ali de compatibilização, tá? Tem um negócio legal, vocês me escutam, Murilo? Tá, melhorou minha conexão agora? Tá ótimo, tá ótimo. Tem uma coisa legal aí que a gente fala muito de metodologia ágil, né? E a gente passou aí, acho que uns 6 meses estudando, implementando ferramentas e etc. E acho que a nossa cabeça ela se transformou mesmo nesse projeto, porque a gente sabia que a gente poderia postergar nenhuma decisão, que todas as decisões deveriam ser tomadas no dia. Então, a Fernanda liderava essas ações com o time, né? Então, na diária, a gente ia à diária e ela falava assim, olha, essas ações que são responsabilidade do Fernando Zacarias, por exemplo, essas daqui são responsabilidades da Cláudia, por exemplo, que é uma pessoa do time do Ricardo que ficou com os projetos dentro da Brasil ao Cubo. Então, ela dividia essas ações e dali saíam uns impedimentos. Então, assim, e hoje a gente tem alguns travas, alguns impedimentos que não deixam a gente seguir, que são esses aqui. E aí, a minha principal função, a principal função do Michel era remover essas travas no dia. A gente tinha que fazer isso aquele dia para não ter nenhum atraso. Então, a gente trabalhava muito nisso e acho que essa foi a verdadeira mentalidade ágil que a gente tinha de resolver as coisas rapidamente, de encontrar as pessoas que precisavam naquele momento e não optimando e olha, não existia isso. Era a gente parava tudo que estava fazendo para tratar. Então a gente aprendeu muito em termos de agilidade nesse projeto. Bom, eu acho que o desafio, óbvio, claro que é prazo, e aí muito mais até do que o prazo que a gente tinha se comprometido dos 40 dias, a gente tinha uma preocupação muito grande, como a Ju já comentou antes, em não perder o timing da crise, né? A gente queria garantir que esse hospital estaria pronto para a população quando ela precisasse. E da mesma forma que hoje, imagina, 40 dias atrás, a gente não tinha muita noção de como é que ia ser a evolução da doença. Então, ainda estando envolvidos, inseridos naquele ambiente, acho que essa era uma preocupação muito grande, que a gente não perdesse o time da crise e tivesse o hospital entregue quando ele precisasse. Mas eu acho que mais do que isso, existe uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas que estavam naquela obra, em garantir a integridade delas, né? Que todos os colaboradores que estavam lá dentro, eles fiquem como acharam, estáveis, seguros. Então, isso passou muito, acho que principalmente por conscientização. Desde o início a gente conversou muito sobre os riscos do ambiente, os riscos da obra que em si já existem, mas por ser uma obra dentro de um hospital, uma obra externa, a gente estava inserido no hospital, circulação de pacientes, era um risco de contaminação. Isso precisava ser dito. Discutir os riscos de forma muito transparente, eu acho que foi a nossa melhor arma para garantir que eles entendessem de fato a importância de todas as prevenções. Então, a questão do uso dos EPIs, máscara, luva de látex, a forma que a gente dividia e que a gente tratava, que a gente mudou um pouco a rotina. Então, as diárias de segurança feitas em grupos menores para garantir que a gente não ia ter aglomeração. A conscientização do time fez muita diferença. Chegou a ter um pico de 150 pessoas, mais ou menos, da obra. E essas pessoas, a grande maioria delas era de fora. Então, era um time que estava hospedado em 2 hotéis,
que estavam praticamente fechados só para eles, né? Então, todo o deslocamento era monitorado, parte de desinfecção dos automóveis, para a gente garantir o distanciamento mínimo entre as pessoas, né? Isso tudo para poder garantir a integridade do time. E no canteiro também foram feitas adaptações. Então, o restaurante foi adequado também para atender esse distanciamento mínimo. A gente falava em desinfecção, e nesse ponto o time do hospital também ajudou bastante. Eles participavam, eles orientavam as pessoas, participaram de alguns diários de segurança. O próprio canteiro, a gente tinha uma estrutura cercada do hospital para garantir que eles não precisassem circular necessariamente lá dentro. Então, banheiro, pias, para garantir que eles pudessem lavar a mão com a frequência necessária, álcool gel espalhado em todas as frentes de obra. Então, acho que isso fez muita diferença, mas pudesse dizer uma que fez mais a diferença, pensando na garantir essa segurança e integridade das pessoas, eu acho que aí fala muito com a liderança que estava na obra. O time da Brasil ao Cubo, os engenheiros, os mestres, o engenheiro da Ambev que estava na obra, na liderança, a liderança da linha de frente, eles fizeram um exercício muito forte, porque desde o início estava muito claro para todo mundo que a obra falava muito com o propósito individual de cada um. E eu acho que isso foi um exercício de empatia muito grande que eles acabaram fazendo, meio que de forma inconsciente, de ficarem muito atentos e muito próximos do time que estava ali executando. E isso fazia com que pudessem perceber de forma muito rápida qualquer mudança de humor, qualquer mudança de mood mesmo das pessoas, para garantir, pô, fulano hoje está meio desatento, vou colocar ele numa outra frente. Isso só foi possível garantir a segurança dessas pessoas, né? E assim, a integridade delas, eu acho que passou muito, claro, por conscientização, mas passou muito por essa proximidade e por essa empatia, essa ligação que o time da liderança ali, da linha de frente, que estava lá no hospital, que estava na obra, teve com todos os colaboradores. Fez muita diferença e muito claro, tanto em todas as entregas, né, assim, no prazo da entrega e na forma com que a obra foi entregue. Sim, teve muita dificuldade por não conhecer um hospital, né? Então, assim, tinha toda a rotina deles, que era muito complicado. A gente teve que fazer a ligação de energia com tudo operando, eu não podia deixar desligar, então a gente contratou uma empresa especializada só para fazer toda aquela operação, porque nada no hospital podia parar. Mas eu acho que as dificuldades foram vencidas muito pelo comprometimento e engajamento da equipe, tá? Sempre o que a gente pedia é que cada um cuidasse do outro. Então, isso que a Fernanda falou, uma mudança de humor, mal-estar, se tivesse qualquer coisa, sempre um estava cuidando do outro. Oh, você está sem máscara, você está sem óculos. Então, eu acho que esse engajamento de todo mundo, esse comprometimento, desde a Ambev até os nossos colaboradores, o pessoal do hospital, fez a gente passar por cima e superar qualquer problema que tivesse, qualquer dificuldade. Pode ir passando, Bruno. Bom, aí no início, tá? 4 dias depois que a gente teve a decisão, aí já é na fábrica da Brasil ao Cubo, tá? Então eles já estavam praticamente com toda a parte do piso dos módulos. Eu acho que metade dos módulos estava bem avançada a parte do piso. E piso, tá? 4 dias. Aí é para ter uma referência mais ou menos de onde é que foi a obra, né? Com o hospital e a parte ali embaixo, aonde foi enviado, tá? Na região, como é que é.
Pode ir passado. Aí no começo, tá? Essa é a área que a gente ampliou. Aí a parte de toda a preparação, fazendo início. E passando. Aí a parte da fundação, que a gente fez em Radier. Teve dúvida ali, uma pergunta, né, que a gente seria como é que foi feita a fundação. Então, ela foi feita com Radier, tá, que é uma fundação direta, que ela é uma espécie de uma laje, né, laje armada apoiada no solo. É uma fundação muito rápida, então a gente conseguiu também acelerar nessa etapa com Radier. Um negócio importante que você mencionou foi na investigação do solo. No primeiro dia já, a Brasilcubo já estava fazendo sondagem. Acho que até no primeiro dia, não, no dia anterior. Não no dia 0, né? No dia que a gente tinha, mas dia no 2. dia anterior Isso. já estava fazendo sondagem do solo e a gente fez aí a 4, 5 mãos na análise da fundação para seguir Isso. com Foi com questão esse de modelo. 13 a gente já estava com o estrutural pronto a fundação. Acho que no quinto dia, até o Michel pode me ajudar, acho que no quinto dia que a gente já estava concretando aquela foto, né, Michel? Sim, 29. Isso. Aí a parte já da construção dos módulos, tá? Depois a partir que foi lá a partir do pico, como que é a construção dos módulos. Aí eles já praticamente tinham uma boa quantidade pronta. Ele já estava indo para a parte do transporte, né, da parte da logística. Então isso deve estar indo para o 7º dia aí. Tá? Foi muito rápido essa parte de fabricação de módulos. Aí já o transporte, né, como é que eles foram levados por carretas, né? Cada carreta levava 2 módulos. Aí já no 10º dia a gente começou a achar os módulos, a gente começou a montar. Então aí começar já a colagem dos módulos, né, a montagem deles. Aí já é uma evolução, né, porque ele é 2 pavimentos, né? Então como é que ele vai sendo montado? Isso acho que estava no 12º, algo assim. Aonde? Não cheguei. Não. Não Tem como voltar, mas não teve nada, não. Não. Não, não. Bom, aí vou seguindo a parte de montagem, está na próxima foto, a evolução da montagem, né, que foi sendo feita. Aí pode ter uma noção também de como é que é o layout, como é que ficou, né, o hospital. Aí está a questão do 20º disso, né? Isso, 20º dia, como é que está, praticamente é todo eliminado. A gente estava nos ajustes finais, já começando a montar fachada, partes externas, a passarela, que lá no cantinho começa a mostrar, lá no canto esquerdo, que é onde a gente fez toda aquela passarela que o Michel comentou, tá? Trabalhando nela nessa época. E aí já mais ou menos como que estava ficando, e já a gente sentindo que a gente conseguia ter 7 dias de antecipação do prazo. Tá? A gente já estava no 30º dia por aí. Ficou a fachada mais para frente, até as fotos de como é que ficou. Né? Essa aí, como é que ficou todo o hospital, as fachadas, lá do lado a passarela. Passava. Aí a passarela, né, que foi até o... teve um artista, né, um artista dessas obras, assim, que é o artista Mena, né, ele fez toda essa pintura, foi muito rápido também, ele fez em 2 dias, ficou muito legal. Essa passarela conecta o 2º andar com o prédio existente. E aí a parte, uma visão de como é que ficou os quartos internos.
a parte de corredores, circulações internas, como é que ficou, aproveitou os acabamentos que ficaram, parte toda de estruturas, né, questão de também tudo necessário, equipamentos também, tudo entregue no terceiro dia. Bem, o time nosso da fábrica foi sensacional. Eles tinham um prazo de 18 dias para nos entregar e eles conseguiram reduzir para 11 dias. Então, esses 7 dias aí foi exclusivamente do trabalho impecável que a fábrica fez. A fábrica é a nossa parceira. E aí, com isso, conseguimos antecipar esses 7 dias e dentro da obra a gente só bateu o cronograma, foi fiel, trabalhamos um pouquinho, das 7 às 9, teve alguns dias que tivemos que montar 2 turnos, mas conseguimos ser fiel, a gente planejou e com isso manter. Mas o mérito todo é da nossa fábrica e do nosso parceiro que buscaram esses 7 dias aí. Eu acho que agora deu. Eu, A primeira vez eu até peço desculpas, eu estava falando e meu áudio foi cortado, aí eu não consegui dar sequência, mas agora cá estou. Gente, bom, eu acho brilhante o trabalho que foi feito na China, mas eu sempre comentava com o nossa engenharia. É legal porque tu consegue estabelecer um recorde, uma entrega de fato de vários leitos lá, né? Se eu não me engano, foram 1.000 que foi entregue na China, mas aquilo é algo que eu vinha comentando no início, é algo mais provisório, né? Então, inclusive, o hospital já nem está lá porque era algo que é algum tipo de construção do ar que acontece de um caráter um pouco mais provisório. A Brasil ao Cubo, que ela entrega uma arquitetura de fato, né? E o que a gente entregou ali no hospital foi uma obra que vai ficar com um legado, algo permanente, né? Então, a principal diferença é que é algo provisório, né? A grande diferença para aquilo que aconteceu é que a gente, dentro de uma legislação que nos exigia uma complexidade em termos de hospital, né? E sempre tendo como entendimento que a obra precisava ter um caráter definitivo, como de fato acabou ocorrendo. isso era uma premissa, Milo, desde o começo, que a gente queria algo que fosse importante agora para o Covid, mas que fosse importante para o resto da vida ali da comunidade. Então, a gente também escolheu ter um hospital definitivo, né? Não fosse um hospital de campanha.
Bem, queria agradecer. Essa parceria que nós temos com a Ambev não é de hoje, já deu fruto e vai dar muito mais frutos. Gerdau, pela parceria, a gente acionou, veio, sem pestanejar, assumiu o lugar dela junto ao nossos lados, e fomos até o final. Sem o comprometimento de toda a equipe envolvida, teria tido sucesso. Eu tenho muito a agradecer por ter participado, deixado um legado numa região de São Paulo que tem meio leito por 1.000 habitantes, o normal é 3 que se tem. Então, a gente deixou pegada, não deixamos rastro, passamos, deixamos pegada e vai ficar uma história ali. Obrigado. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer, né, Murilo, o convite. Para nós é uma honra da Brasil ao Cubo participar de uma live dessa com profissionais de gabarito, da Ambev, até mesmo a pessoa. Fico muito feliz. E eu quero só finalizar com uma questão, os verbos da Brasil ao Cubo, né, que é aprender, ganhar e dividir. Eu acho que, de fato, o empreendedorismo ele precisa ser lucrativo. Eu acho que não é pecado ser lucrativo. Eu acho que isso é um fantasma que se criou no Brasil, só que no final do dia eu acho que faz muito mais sentido quando tu entrega valor para a sociedade. E é isso que o empreendedorismo nos dá. E tem uma frase bem legal dentro da Brasil ao Cubo, e essa frase diz que empreender é empurrar o país para frente. A geração de riqueza que a Ambev, Gerdau, o Brasil ao Cubo está gerando para o país, empurrando de fato para frente, é que no final do dia é o que fica, é o que marca e é o que nos motiva para chegar cada vez mais longe aí enquanto ser humano. Muito obrigado aí, gente. Bom, pessoal, gostaria também de agradecer, novamente, né? Um orgulho muito grande estar participando desse projeto, satisfação enorme. Também agradecer ao Brasil Cubo, Gerdau. A Brasil Cubo já estamos aí uns 2, 3 anos já trabalhando também em vários projetos. Todos deram certo, todos sucessos. E acho que é isso. Assim, acho que foi um orgulho enorme assim, ter participado como engenheiro uma causa assim tão especial. Acho que todo mundo vai falar um pouquinho do mesmo, né? Mas primeiro, obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho desse projeto aqui. Mas obrigada também, eu só posso agradecer tanto a Ambev, os nossos parceiros Brasil ao Cubo, a Gerdau, todo mundo foi eu particularmente me sinto de uma sorte enorme de poder participar disso. Ter participado desse projeto, eu acho que fez muita diferença para mim como pessoa, e é super bacana que vai fazer a diferença para a sociedade também. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a vida das pessoas daquela comunidade. Isso é muito gratificante. Foi muito legal, foi um projeto que acho que marcou a vida de todo mundo que participou. Com certeza vai ser um ponto diferente para a gente. Então, obrigada, Brasil ao Cubo, por ter essa parceria bem, e eu tenho certeza que muitas outras de muito sucesso vão vir pela frente.
Murilo, obrigada pelo seu interesse e também pela forma brilhante que você conduziu aqui, fez a mediação, foi fantástico. Muito obrigada, de muita generosidade, tá? Da parte. Muito obrigada. Mas eu fico feliz, eu ganhei mais do que a gente doou, com certeza. Tenho certeza absoluta disso, tá? Só de ver o meu time assim, acho que, na verdade, eu entendi o que a gente estava fazendo no momento que a comunidade foi até o hospital, agradecer os pedreiros que trabalharam ali, sabe? Não sei se vocês viram esse vídeo nas redes sociais, mas eu acho que foi o momento que eu entendi de verdade qual era a diferença que a gente estava fazendo ali. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que eu espero que a gente seja útil, que a gente consiga mesmo ser útil para aquela comunidade. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço. Tchau. Até mais.